Glória a Deus, glória ao nome do nosso Deus, onde estamos aqui na 51 noite, 51ª noite da nossa campanha de 52. Amanhã, se Deus nos permitir, é a última noite da nossa campanha. Nós estamos aqui hoje na sala da oração, aqui com a bandeira do Amazonas, do Brasil, bandeira de Israel, que simboliza o amor de Deus pelas nações. Nós estamos aqui lendo com vocês nessa noite, no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo de número 21. Hoje essa palavra ela é bem liberada no nosso coração. Olha lá o que diz a Bíblia. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Vamos ler até o 27. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Nessa mensagem de hoje, nós vamos pensar, o versículo-chave é o versículo 21. Aqui, o evangelista João, ele usa uma palavra: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, porque Jesus estava revelando ali o traidor. Mas observe a palavra turbou-se em espírito. Não é no Espírito Santo essa palavra. Espírito aqui que ele está falando é a mente. Jesus teve no momento, como muitos estudiosos usam, uma perturbação mental. Ele sentiu assim algo que muitos de nós sentimos quando acontece uma emoção muito forte. Olha lá, você já teve uma emoção muito forte? Tem pessoas que quando acontece uma coisa dessa, ela fica pensando. Eu tive uma experiência dessa dentro de uma igreja que eu dirigia. E eu costumo dizer que a pior coisa que pode acontecer é você se sentir traído, você se sentir decepcionado, você pensar uma coisa e não vai acontecer. Isso aqui é um sentimento de turbação da alma, que parece a palavra perturbação, perturbação do ser. Quando nós começamos a pensar, puxa vida, como é que pode acontecer isso? Né? O ser humano hoje ele está cada dia mais assim. Cada dia você vê os escândalos em todas as áreas da sociedade. Já tive muitas experiências de turbação em espírito, que é o momento em que você se sente magoado na sua alma. Você se sente ferido. Você se sente decepcionado com os falsos amigos, com as pessoas que você esperava tanto e não acontece. Esse capítulo 13 ele é dedicado ao amor ao próximo. O capítulo 13, Jesus ele faz uma coisa que quase não existe nas igrejas. Eu passei por essa experiência uma vez, que foi a lavagem dos pés dos discípulos. A pessoa que fez isso comigo, hoje ela já está no céu, que é o apóstolo Valmir Vidal. E num dia ele disse que iria lavar os meus pés. Isso aconteceu uma vez na minha vida.
Eu fui visitar a igreja que ele era pastor, e naquela noite ele resolveu lavar os pés de todos os discípulos. Ele me considerava que eu era um dos discípulos dele. Eu considero ele como se fosse o meu irmão mais velho. O pastor Valmir, para mim, sempre foi o meu irmão mais velho. Um irmão que eu nunca tive, né? Mas era um irmão da igreja, um irmão que nós crescemos juntos naquela denominação, servindo ao Senhor Jesus. E nesse capítulo 13, Jesus ele lava os pés dos discípulos. Jesus ensina nesse exemplo o valor de um princípio que está se perdendo hoje, a importância da humildade. Jesus, quando ele lavou os pés do discípulo, ele estava exercendo, isso aqui era uma função que as pessoas faziam nos escravos. E Jesus ali demonstrou uma humildade e mandou que os discípulos não esquecessem. E é uma das coisas que está se perdendo hoje nos últimos dias, é a humildade. Nós estamos vivendo um período de soberba fora do controle. Pessoas que não têm humildade espiritual, pessoas que estão causando todos os males da nossa sociedade, tanto política como religiosa. Eu vivo no meio dessa sociedade falida, é a sociedade dos últimos tempos. Jesus ele estava ensinando aqui para os discípulos, nesse versículo 31 até o 35, nesse texto, Jesus ensinando que um deles iria se perder, porque ele se esqueceu do amor ao próximo, do amor a Deus, e ele resolveu trair o Senhor Jesus. Tem muita gente que fala mal de Pedro, já falei isso aqui em outra mensagem, que Judas Iscariotes, ele quebrou o princípio espiritual, de humildade espiritual. Quando você quebra esse princípio, você quebra tudo da sua vida, você destrói a sua vida por completo. Hoje muitas pessoas estão causando isso, em muitos pais, em muitas mães, que hoje estão turbando em espírito, estão sofrendo. Jesus passou por esse sofrimento, um sofrimento de alguém que ele ajudou, e naquele momento Judas aqui, o apóstolo Pedro, João falou: quem é, Senhor? Foi revelado que era Judas Iscariotes, o traidor. Causou assim uma enorme decepção, porque Jesus sabia que iria acontecer. Mas esse sentimento está acontecendo muito nos nossos dias, meu amigo. Cada dia mais nós estamos vendo a sociedade, a traição, as loucuras, as pessoas matando seu pai e a sua mãe por causa de herança. Você está vendo todo tipo de violência, as pessoas perdendo, matando os seus parentes por causa de coisas fúteis, como essa semana você viu um garoto que morreu com um bolo envenenado. Está se criando uma epidemia hoje. O ser humano está fazendo todo tipo de loucura e as pessoas estão turbando em espírito. Ninguém acredita nisso. Talvez você já tenha passado por isso, uma decepção dessa. Então pense bem nisso. Esse sentimento está cada dia mais fora do controle. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma turbação, uma perturbação mental, uma perturbação espiritual. O ser humano está cada dia mais louco. Cada dia mais você está assistindo na televisão as loucuras do ser humano. As loucuras que ultrapassam o limite do nosso pensamento. A gente nunca imaginou que iria isso acontecer. Eu passei 12 anos numa mesma igreja, 12 anos. Cresci naquela igreja, mas encontrei um líder totalmente possesso, mal, ruim. E aquele líder me perturbou muito. Eu aguentei durante 3 anos esse homem que não prestava, ele era um falso profeta. Foi preciso
cheguei a um limite da minha vida espiritual que aquele homem causou em mim, na minha esposa e naquela igreja, em que eu não aguentei, eu tive que sair da igreja que eu nasci. A turbação espiritual está cada dia acontecendo. As pessoas elas estão perdendo a serenidade. É o momento que você não aguenta. Jesus aqui turbou-se em espírito e ele deu um brado, ele afirmou: na verdade, eu vos digo que um de vós me há de trair. Jesus abriu o jogo. Falar a verdade num momento de turbação é muito perigoso. Jesus aqui teve o autocontrole, ele não quis revelar na frente de todos que talvez Judas seria espancado. Você já imagina, é isso que está acontecendo hoje em dia. Um dia desse, em uma grande igreja aqui da zona norte de Manaus, foram fazer um ato de liberação de perdão. Por isso que é perigoso. Hoje está fora de controle fazer isso. Hoje eu costumo dizer que é difícil. Tinha aproximadamente 200 pessoas dentro da igreja. E uma pessoa foi contar, pedir perdão. Tinham vindo de um encontro espiritual. E aquela pessoa foi resolver: olha, eu quero pedir perdão aqui diante da igreja. Eu quero dizer que eu tive um relacionamento com a esposa do fulano de tal. Ele só conseguiu dizer o nome da mulher. E sabe o que aconteceu? Houve uma pancadaria generalizada dentro daquela igreja. Hoje está muito perigoso isso. Isso aí é turbação. O ser humano está cada dia. Jesus aqui, no caso, ele tinha uma turbação, mas ele se controlou. É a emoção aflorando. É a emoção explodindo. O ser humano de hoje, ele é grosso e ignorante. Todos nós já passamos. Eu tenho certeza que você que está recebendo essa mensagem já passou. Existem pessoas aí que ela perde o equilíbrio. Se você não tiver, observem bem uma palavra que eu aprendi quando eu me converti. Se você não tiver o Espírito Santo dentro do teu coração, você pode fazer uma loucura. A Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo na vida do crente. Hoje muita gente aí, eu conheci pessoas que quebraram a igreja, já perderam o seu ministério, já destruíram o seu casamento. Tem pessoas, infelizmente, que estão dentro das igrejas que estão desequilibradas. Eu vi um dia desse o pastor de uma grande igreja quebrar o microfone de mais de R$2.000, ele quebrar no chão no momento de uma raiva. Aí muitos falaram: que é isso? Está na carne, está pregando na carne. Você está entendendo? As emoções hoje estão fora do controle. O ser humano está cada dia fora do controle. Você já perdeu o controle das suas emoções? Você já quebrou uma televisão? Tem muita gente que o seu time de futebol joga, está perdendo, quebra a televisão, quebra as coisas, quebra carro. Você está vendo isso. As pessoas fazendo atitudes de violência no trânsito são pessoas desequilibradas. A turbação espiritual está acontecendo. Se você não tiver equilíbrio espiritual, você pode perder tudo. Você pode destruir a sua paz e até a sua vida. Tem pessoas que perderam até a sua própria vida. Tem pessoas que no momento de ira, de cólera, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se chatear, mas você não pode pecar. Jesus aqui ficou chateado porque ele estava revelando que um dos discípulos seria o traidor. Ele nem disse o nome, ele disse só para João. Foi o único discípulo que ficou sabendo. Ninguém, ele não falou ao público. Você está entendendo? Hoje as coisas estão ficando fora da realidade. As pessoas colocam em redes sociais, colocam coisas horríveis. Nós estamos assistindo hoje as coisas aparecendo na televisão. Nem todo mundo está preparado para receber uma notícia. Vamos dizer bem claro. Tem pessoas, um dia desse, numa discussão de pastores de igreja, um pastor viu aquela situação que ele nunca pensava que ia haver uma briga entre pastores e homens de Deus, e ele teve um ataque cardíaco. A emoção foi muito grande. Você está entendendo?
Tem muita gente doente, meu amigo. Tem muita gente que não tem condição, não está preparada. Hoje nós estamos vendo pessoas morrendo do coração com 30 anos, 18 anos. Se a gente não se controlar, nós vamos perder tudo aquilo que nós conquistamos. Por isso eu estou colocando como tema dessa mensagem a turbulência do espírito. Cuide da sua vida espiritual. Nesse momento nós vamos orar. Eu estou falando de um assunto que você está vendo hoje fora do controle no Brasil e no mundo. É momento da oração. Nós estamos estourando o nosso horário de gravação. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vem ajudar esse homem, esta mulher que está passando por uma turbulência. Eu sei que o Senhor mandou eu pregar essa mensagem porque tem muita gente assim. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente decepcionada. Tem muita gente magoada. Tem muita gente ferida. Tem muita gente chorando a noite toda. O Senhor me mostrou que tem muita gente assim que não consegue mais dormir. Não consegue ter paz. Eu já passei por uma situação assim. E eu sei que muitas pessoas estão passando por tribulações, por aflições. Muitas pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, estão com o nome no SPC, no Serasa. Pessoas que não saem de dentro da sua casa, do seu quarto, estão na depressão, estão numa opressão demoníaca, que muitas pessoas estão se sentindo apertadas por todos os lados. Tem muita gente que só consegue chorar. Eu sei porque eu já visitei muita gente assim. Tem muita gente que na fuga espiritual cai no laço do diabo, acaba se metendo nas drogas, na bebida, perdendo tudo o seu equilíbrio emocional. E por isso eu te peço nesta hora, meu Pai, entra no coração desse homem, desta mulher, não deixa o demônio entrar. Porque quando Judas Iscariotes ele tomou a decisão de trair, Satanás entrou na vida dele e levou ele a vender, a destruir o seu ministério, a destruir a sua vida, e ele acabou se suicidando. Quando uma pessoa não tem Deus, ela entra pelo esvaziamento espiritual de loucura e é capaz de fazer qualquer loucura, até matar, roubar e destruir, porque essa é a função do diabo na vida das pessoas. Mas nós estamos orando, meu Pai. Essa mulher está dizendo o nome do filho dela, de um parente dela que está passando por um desequilíbrio, que está com uma turbulência, está passando por uma turbulência espiritual. Senhor, socorre todos os pedidos que nós estamos colocando. Aqui tem muitos jovens que são imaturos ainda emocionalmente, estão se metendo em relacionamentos, estão prometendo coisas que ainda não vão cumprir. Eu oro, meu Deus, pelos jovens que estão cada dia se perdendo nas drogas, na prostituição, jovens que estão se metendo em casamentos novos demais e não estão aguentando a pressão, os problemas financeiros, as crises, e acabam fazendo loucura. Senhor, guarda o teu servo, a tua serva. Nós oramos por um monte de jovens. Aqui nesse livro tem muito nome de adolescentes. Meu Deus, tem muitos pais preocupados com seu filho, com a sua filha, para que eles não se percam. Porque hoje nós estamos assistindo, nós temos visto que no presídio de Manaus, 60% são jovens de apenas 20 anos. Senhor, tem misericórdia, toca nessa criatura agora. Toca no doente, no enfermo, no abatido, no desanimado. Toca nas pessoas que estão doentes nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Toca todas as orações que estão clamando conosco nessa 51 noites que estamos orando. Abençoa todos os meus irmãos, a minha família, a minha parentela. Nós oramos por todos nessa noite, dessa noite de fé. Nós confirmamos a oração da noite no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, diga eu creio, diga eu tomo posse, levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe você, fique na paz. Glórias ao nome do Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, no último dia da nossa campanha de 52 noites. Fique na paz, glória a Deus.